decorrer da história, houve períodos em que a humanidade avançou muito depressa. E também houve períodos mais calmos, períodos transitórios. Agora, com a chegada do terceiro milénio, como é que esta época será julgada na posteridade? Mais importante, como será essa posteridade? E que tipo de juízo será capaz de fazer? Muito mais cedo do que pensamos, a humanidade, tal como a conhecemos hoje, pode mudar radicalmente. O aperfeiçoamento humano. Está a emergir algo novo. Enquanto as pessoas estiveram entretidas a falar do fim da história, da paz global e do desaparecimento das ideologias, um grupo de cientistas esteve a trabalhar nos seus laboratórios. O impacto deste trabalho começa agora a surgir. A tecnologia assumiu a posse do testemunho e vai guiar-nos a uma nova era. As atividades dos cientistas no campo da genética, da robótica, da inteligência artificial, da biónica e da nanotecnologia parecem convergir para uma única meta: transcender os limites humanos. Isto vai levar-nos a uma era transhumana, uma época em que uma espécie mais evoluída deixará a humanidade para trás como um fóssil na história. Biopoder. Estamos a mudar para uma base transhumana. Saímos do tempo humanista e agora estamos a redefinir o que é ser humano. Gostemos ou não, estamos a transformar-nos em cyborgs, em transhumanos. Temos a oportunidade de tentar fazer melhor do que a natureza fez. Porque não devemos ter um braço mais forte? Porque não devemos conseguir correr mais depressa? Ter pele mais dura? Se trocarmos de olho para ter melhor visão, por que não lhe dar uma visão como a dos morcegos? Imagina um corpo desenhado por Versace, por Thierry Mugler. Versace era um estilista incrível. E se ele fosse transhumano? E se ele fosse um artista que quisesse combinar arte e ciência? Aposto que os seus desenhos para futuros corpos seriam admiráveis. Queremos mesmo violar os limites humanos. E estamos cada vez mais próximos de o conseguir. É isso que queremos. Aqui estamos, no laboratório de investigação do cérebro. Este é o cérebro que foi guardado. O Dr. Robert White é neurocirurgião no Hospital de Cleveland, em Ohio. Em 1963, realizou a primeira experiência para manter um cérebro vivo fora do corpo. Isto é um crânio humano e isto de um gorila. Quando retiramos o cérebro e o isolamos e o mantemos vivo, o cérebro vive para sempre. Isto é um cérebro humano e está tratado. Ninguém precisa de se preocupar. Tem havido muitas tentativas em todo o mundo, especialmente na ex-União Soviética, de retirar o cérebro de um animal e mantê-lo vivo ligado a máquinas. Conseguimos fazer isso com o coração, os rins, o fígado, o pulmão e todos os outros órgãos sólidos. Mas nunca ninguém tinha conseguido fazer isso ao cérebro, pois o cérebro é muito delicado em termos de fornecimento de sangue. Finalmente conseguimos e descobrimos que o cérebro de um animal altamente desenvolvido tinha ondas cerebrais, tinha bioquímica, funcionava como devia. Não podíamos falar com ele, mas podíamos enviar-lhe sinais elétricos e mostrar que o via. Não sabíamos era se estava a processar a informação. Mas o mais importante é que essa experiência nos disse que se podíamos fazer aquilo com o cérebro de um animal, também podíamos fazê-lo com o cérebro humano. This incredibly brilliant scientist, Stephen Hawking. Stephen Hawking, um cientista brilhante, um astrofísico, está limitado a uma cadeira de rodas e fala através de um computador. Há quem cruelmente descreva este homem maravilhoso como uma cabeça num computador.
Mas ele é alguém que poderia, potencialmente, sobreviver à sua doença com um transplante de corpo total. His diseased body through a total body transplant. Para provar que o cérebro estava a funcionar normalmente, o Dr. White precisava de realizar uma segunda experiência, na qual conseguiu transplantar a cabeça de um macaco para o corpo de outro. O animal sobreviveu durante 7 dias, antes de o corpo rejeitar a cabeça. O animal da experiência continuou a ser tão macaco como era antes no seu corpo original. Por isso, presumo... Não, tenho mesmo a certeza de que a personalidade do macaco ficou lá. Se a consciência pode ser transplantada, é óbvio que a personalidade, se pudermos falar da personalidade de um macaco, também o é. E quanto ao espírito ou à alma humana, acho que posso defender a tese de que pode ser transplantada. Estamos a tornar-nos os objetos do design da consciência. As implicações são enormes. Até agora moldámos o mundo à nossa volta e as mudanças são dramáticas. Refizemos a paisagem, construímos uma sociedade, alterámos a sociedade, mudámos tudo o que nos rodeava. Mas achamos que nós íamos ficar na mesma, que nós próprios não iríamos ser apanhados neste processo. E isso não é verdade. Vamos refazer-nos a nós próprios. E é difícil lidar com isso, porque isso vai alterar a definição de ser humano. Estamos no fim da definição do que é um ser humano normal. Todas as coisas vivas são definidas por um seu código de ADN. O ADN é uma longa cadeia de pares de 4 moléculas diferentes chamadas A, T, C e G, que existem em todas as células vivas. É basicamente um código de barras que nos define como humanos, tal como define qualquer outra forma de vida do planeta. É apenas a variedade de combinações destes 4 elementos que nos difere uns dos outros. O projeto do genoma humano começou em 1990, como o maior projeto tecnológico de sempre, com um orçamento muito maior do que a ida à Lua, envolvendo centenas de laboratórios em todo o mundo, todos com o mesmo objetivo final: determinar a sequência completa do genoma humano. Os 3.000 milhões de letras que compõem o nosso mapa genético. Agora temos o código à nossa frente e é impressionante. É um código digital. No meio desse código está a informação sobre os genes necessários para formar um cérebro humano, ou um fígado humano, ou o coração, ou qualquer outra parte do corpo humano. E é aqui que começa a diversão. Começamos a decifrar esse código e a ter as letras ordenadas à nossa frente. É mesmo um código digital. The DNA molecule, a genetic discovery that could give man the ability to create life to specifications. With it comes the power to change evolution itself. Never have we had such opportunity, or such awesome responsibility. Mudar a estrutura do ADN em laboratório é muito simples. Estudamos um bocado de ADN para descobrir a sua função, modificar a composição e ver o seu efeito na função. É uma rotina diária num laboratório que tem esta tecnologia. Passar do laboratório para a pessoa é, em teoria, a mesma coisa. É muito simples. Na prática, é muito mais difícil. É mais difícil não porque não saibamos que peças de ADN lá colocar, mas porque não conseguimos colocar suficientes partes de ADN nas células corretas. Mas aprendemos a fazê-lo com a natureza. O que é uma infecção viral?
É um vírus que se agarra à célula, que entra na célula e que usa a maquinaria da célula para se multiplicar. Podemos tirar esse vírus. Cortamos as peças que são perigosas para que continue a agarrar-se, mas para que não se desenvolva na célula. Depois acrescentamos outras ferramentas que o vírus pode usar para cortar o ADN mau e multiplicar o ADN bom. É um mecanismo que agora é usado para fazer terapia genética, usando vírus. A capacidade de mexer nos nossos genes tem implicações óbvias. Podemos mudar o ADN para evitar ou curar doenças hereditárias. Podemos alterar o ADN de órgãos de dadores que vão ser usados em transplantes para que o corpo que os recebe não os rejeite. O órgão já nem precisa de ser humano. Pode perfeitamente ser um órgão de um animal. Os porcos são bons fornecedores de rins e de outros órgãos a transplantar em humanos. Mas por causa das diferenças entre as duas espécies, o rim ou o fígado do porco podem ser rejeitados pelo ser humano. Se conseguirmos humanizar o rim do porco dando-lhe ADN humano, o que faria com que as células ficassem mais humanas, as hipóteses de não haver rejeição são melhores. Tentar humanizar tecidos animais começa a ser uma grande indústria, porque precisamos de mais órgãos. Acho que vamos começar a perceber cada vez mais que este corpo não é sagrado, não faz parte de um plano divino. É o resultado de um acaso. Pegamos em dois conjuntos de genes, misturamos-los e aparece uma coisa. Às vezes é um produto maravilhoso, às vezes tem um buraco no coração, às vezes tem psicoses ou tendências para a fúria extrema, tem problemas de dependência, não consegue concentrar-se. Dizer isso é normal, é sagrado, é bom, é, na minha opinião, um absurdo. É um acaso, não é um plano. A engenharia genética é, para mim, uma das melhores coisas que podemos fazer. Uma única espécie é definida pelo isolamento reprodutivo da sua genética. Quando começamos a pegar em genes de diferentes espécies e a misturá-los para conceber alterações genéticas, o isolamento reprodutivo deixa de fazer sentido. E podemos imaginar variadas formas que se vão desenvolver no futuro. No futuro, seremos capazes de esculpir os nossos corpos. Os nossos corpos podem ser lindas conceções eletrónicas que brilham com a luz matinal. Pode mudar de forma e ser de mármore agora e depois mudar para um fluido luminescente, tipo cobra. Afinal, o corpo é uma extensão da moda. Podemos alterar o corpo humano para fazê-lo voar, apesar de os humanos serem muito pesados. Há mamíferos que voam, como os morcegos, mas são mais leves. É uma questão intrigante. Já não se trata de repor a normalidade num corpo humano ferido. Trata-se de pegar num ser humano e torná-lo sobre-humano, fazê-lo ir mais além. O nosso futuro não é abrandar a engenharia genética. É tentar usá-la da forma que melhor nos sirva. Se conseguirmos, se os nossos filhos puderem ser mais inteligentes, mais saudáveis e viver mais anos através de alterações genéticas, por que não íamos querer isso? Imagine que as outras crianças viviam 2 séculos e que você só vivia 80 anos, porque os seus pais tinham achado que era impróprio fazer alterações genéticas humanas. Não ia gostar dessa decisão. Da mesma maneira, se tivesse um QI normal e todos os seus colegas de turma fossem muito mais inteligentes devido a uma manipulação genética, iria ficar muito zangado com isso. You'd feel very angry about this. Quando soubermos exatamente como é que funciona o nosso código de ADN, seremos capazes de melhorar os nossos corpos. A vida humana irá melhorar de uma geração para outra.
quando controlarmos e acelerarmos a evolução natural. Mas está a aparecer um rival da humanidade, um rival que está a evoluir muito mais depressa. Are people becoming obsolete? The giant electronic brain has started cogitating at the University of Pennsylvania. It's made a vacuum tube, like your radio, and it can add up a column of figures a yard long in a second. It's the world's first electronic computer. Right now, it's solving mathematical problems for the U.S. Army, but who knows, someday a machine like this may check up on your income tax. Imagina as capacidades humanas como uma paisagem, com montes, que são as coisas que fazemos bem, e vales, que são as coisas que fazemos mal. Há coisas que fazemos bastante bem. São as coisas que foram importantes para a nossa sobrevivência durante a nossa história evolutiva. Coisas como andar, interagir socialmente e entender o mundo. E há coisas que aprendemos a fazer recentemente, coisas como o raciocínio, a aritmética, em que somos bastante ineficazes. Things like general reasoning, an extreme example is arithmetic, where we are very, very, very inefficient. Computers are different. Os computadores são diferentes, são máquinas universais. Com um programa eficiente conseguem fazer qualquer coisa igualmente bem num sentido abstrato e informacional. A capacidade dos computadores pode ser comparada a um nível de água que é uniforme. Esse nível de água está a subir. The water level is rising. Está a subir a uma velocidade 10 milhões de vezes mais elevada do que a velocidade a que nós melhoramos as nossas capacidades. Isso e outros cálculos levaram-me a acreditar que os nossos picos mais altos serão cobertos por esta subida do nível das águas em menos de 50 anos. Mas quando o nível da competência dos computadores ultrapassar os melhores engenheiros humanos, deixará de haver engenheiros humanos e passará a haver engenheiros robóticos ou computarizados. Robotic or computer engineers. We might one day duplicate man, his form, his body, his actions and reactions, carefully engineered for lifelike appearance. A inteligência não biológica está a crescer exponencialmente. A inteligência biológica não está a crescer quase nada. É por isso que a inteligência não biológica vai acabar por ser a dominante. Which is why non-biological intelligence ultimately will become dominant. Yeah, right. So it's 101. I mean 100, 010 or 001. Yeah. Será que os computadores poderão vir a ter consciência? Os computadores fazem cálculos usando zeros e uns. Por isso, muitas pessoas e até alguns cientistas pensam que os computadores nunca serão mais do que máquinas de calcular sofisticadas. The great scientist, Professor Frankenstein. O grande cientista, professor Frankenstein, quando o seu monstro se mexeu pela primeira vez, falou sem saber da distinção absoluta entre o cérebro artificial e o cérebro humano. Brain and the human brain. Quando disse, está vivo. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Theory is not enough. No, I believe. A diferença entre inteligência biológica e artificial pode ser resumida numa única palavra: vida. Pelo menos é essa a opinião do Dr. White. É de facto difícil imaginar que um dia máquinas digitais criadas por nós tenham consciência. Acaba por ficar confuso e acaba por cair. Lá vai ele. Mas então, por que nos consideramos mecanismos tão únicos e sagrados? Afinal, também somos definidos por um código digital, o nosso código de ADN. A maneira como hoje em dia se cria inteligência artificial não é tentando programar seres conscientes. É deixando que os robôs aprendam por si próprios, que adquiram conhecimentos passo a passo, tal como nós. Não há programação nenhuma nisto. Nós criamos uma topologia neural, tal como o nosso sistema nervoso, com um cérebro em cima e todos os pequenos tentáculos que vão até aos músculos. O que acontece é que, como não há outra solução, mal é ligado, isto aprende a andar. Podem ver, quando se levanta fica louco. Com tantas pernas, parece que está a ter um ataque epilético. E depois começa a aprender a desenvencilhar-se. Como estão a ver, agora, acabou de aprender a andar. Programou-se a si próprio muito rapidamente. A maior parte das pessoas pensa sempre que temos de construir o cérebro e depois o corpo cria-se.
Mas mais de metade das espécies do planeta não têm propriamente um cérebro. No entanto, consegue sobreviver e mexer-se bastante bem e eficientemente. Tentamos fazê-los evoluir de baixo para cima. Não desenvolvemos cérebros, mas já conseguimos desenvolver sistemas nervosos muito eficazes. Sistemas auto-organizadores como as redes neurais podem obter resultados impressionantes. Carl Sims criou um programa informático de pequenas criaturas cúbicas que conseguiram evoluir. As que se mexiam mais depressa tinham o direito de procriar. Mas havia sempre uma alteração ao acaso no programa, nos genes, digamos assim, para que conseguissem evoluir. Sims observou as estranhas criaturas que apareceram no seu computador. Também as deixou competir por um cubo verde. E aconteceu uma coisa extraordinária que não estava programada. Uma das criaturas saltou por cima do cubo verde e atacou o seu adversário antes de tentar apanhar o cubo. A evolução gerou uma criatura que era a mais capaz e que, por isso, sobreviveu. Era apenas um programa informático, mas organizou-se sozinho. Um dia, computadores muito potentes podem vir a surpreender-nos. Primeiro dissemos que se um computador conseguisse jogar xadrez, pensaria como nós. Fizemos um computador que joga xadrez e dissemos que afinal aquilo não era bem pensar. A verdade é que não sabemos o que é pensar. Eu digo que as máquinas já pensam bastante bem, só não são tão boas a criar. Se bem que não sabemos muito bem o que é criar. Também não são muito boas a ter alma. Mas nós não sabemos muito bem o que é ter alma. Quando conseguimos definir, as máquinas serão boas a fazê-lo. Se dermos um corpo às máquinas, se construirmos entidades com corpo, se as deixarmos fazer parte da comunidade, se as deixarmos aprender a interagir connosco, a distinguir entre elas próprias e o ambiente que as rodeia, coisas como amor surgirão automaticamente. Um bebê recém-nascido não nasce com esses valores. Aprende através da interação com os seus pais, com a sua família, com a sua comunidade. Será amor o que estes robôs irão aprender quando se tornarem inteligentes, ou será que irão virar-se contra os seus criadores? Historicamente, os seres humanos não se dão bem a viver lado a lado com outras coisas tipo humanas. Só sobrevive um, o outro desaparece. Não nos damos bem em cooperação. Há 500 anos, quando os seres humanos entraram no Novo Mundo, o resultado não foi nada bom para os nativos. Quando entrarmos neste mundo mais novo, neste admirável mundo novo, não creio que vá ser agradável para os perdedores. Os vencedores podem ser uma coisa transhumana, mas os perdedores ou os típicos habitantes dos últimos 500 anos não serão bem tratados. Porque não é essa a história do homem, desde o que aconteceu com os Neandertais quando o Homo sapiens apareceu. Não viveram em cooperação, apesar de serem muito semelhantes.
A minha preocupação é que a inteligência artificial se possa desenvolver completamente separada de nós. E se desenvolver mais depressa do que nós conseguirmos alterar o nosso corpo biológico, pode tornar-se muito mais inteligente e mais sábia do que nós, e nós ficaremos para trás. Pessoalmente, não quero ficar para trás. Prefiro acompanhar as criaturas mais avançadas. Se não quisermos ficar obsoletos, se quisermos ficar no topo da evolução, parece haver apenas uma solução: tornar-nos robôs. Gostemos ou não, estamos a transformar-nos em cyborgs, em transhumanos. Transhumano é uma evolução de humano para pós-humano. Deixamos de ser exclusivamente biológicos. Ser cyborg é ter todo o tipo de acrescentos. Andamos nus? Não. Temos roupas, temos óculos, temos aparelhos de audição. Isto são acrescentos muito básicos à nossa biologia. Também já temos outro tipo de acrescentos, próteses, corações não orgânicos. Vamos ver próteses muito mais avançadas nos próximos anos. Até podemos vir a ter próteses do corpo todo. O ser humano é uma conceção maravilhosa, mas tem algumas falhas. Uma é não estarmos preparados para a era moderna. A era industrial tem equipamentos que se movem mais depressa do que nós, equipamentos muito grandes que podem esmagar-nos. Fomos concebidos com um endosqueleto, ou seja, os nossos ossos estão do lado de dentro, com tecido mole por fora. Agora estaríamos melhor se tivéssemos os ossos do lado de fora, um exoesqueleto, como a carocha. Acho que o pós-humano será pós-biológico. Ou seja, será um processo gradual, não haverá uma transição repentina para uma forma diferente. Acho que iremos integrar cada vez mais tecnologia nos nossos corpos. Iremos substituindo os nossos órgãos por órgãos mais eficientes. Gradualmente vamos substituindo o tecido neural, porque o nosso acaba por morrer. Vamos acabar por trocar as nossas células cerebrais por peças computarizadas muito mais eficientes e muito mais potentes. Para sermos cyborgs capazes de competir com a rápida evolução dos computadores, primeiro temos de perceber como funcionam os nossos próprios cérebros. A investigação nesta área tem aumentado muito. Uma das razões deste desenvolvimento são as técnicas de imagiologia, que estão agora a um nível que nos permite observar células individuais em funcionamento em animais vivos. So is this dying out here? Or It's in the process of growing in. A técnica é baseada em alforrecas fluorescentes. O Dr. Lichtman isolou o gene responsável pela fluorescência, implantou-o em ratos e continuou as suas experiências até ter um rato do qual apenas as células cerebrais eram fluorescentes. São geneticamente alteradas para serem cadeias hereditárias dos ratos. Temos uma cadeia de rato amarela e temos uma cadeia azul. Temos uma cadeia em que poucas células são classificadas. E agora estamos a gerar ratos que têm várias cores. Chamamos-lhes ratos de cérebro íris. Com esta técnica podemos ver células nervosas individuais a fazer as ligações umas com as outras e a emitir sinais. É impressionante. É lindo ver estas células nervosas que sempre lá estiveram, mas que não eram fáceis de ver em animais vivos. Esta técnica é agora usada por muitos laboratórios, ajudando-os a perceber melhor como funciona o cérebro. Outros cientistas têm técnicas completamente diferentes. Retiram as células cerebrais e cultivam-nas numa caixa de Petri, em cima de um chip computarizado. O problema desta técnica é que é extremamente difícil colocar cada célula no ponto de ligação certo. Recentemente, uma equipa de investigadores do IMEC descobriu o truque. Imprimiram um padrão no chip de um produto que as células cerebrais adoram comer. Ao consumir o produto, ficam agarradas ao ponto certo e os seus tentáculos são guiados pelo padrão. Assim, toda a rede de células cerebrais pode ser controlada. Alguns cientistas já estão a fazer experiências com esta técnica. Os chips são menos precisos, mas às vezes os resultados são impressionantes. Deixem-me desligar as luzes. O Dr. Demars, por exemplo, tenta comunicar com as caixas e ensinar-lhes diferentes coisas.
Cada uma destas caixas contém cerca de 20 mil neurónios que estão a multiplicar-se. Cada um é uma rede individual e reproduzem-se espontaneamente. Pegamos em neurónios de ratos vivos e rapidamente formam uma rede neural. Temos uma grelha de elétrodos sob a superfície destes neurónios vivos e podemos ouvir as conversas entre os neurónios. Também podemos estimular a atividade dentro dessa rede. Podemos enviar diferentes padrões de estimulação e ver como é que a rede muda devido a essas alterações. É assim que fazemos o que fazemos. O que fazem é ensinar os neurónios a controlar um avião. A rede consegue pilotar o avião facilmente. Não precisa de ser muito corrigida e vai conseguir estabilizar numa grande variedade de condições. Acho que programei esta para 50 nós. É assim que fica. Podemos ver o avião começar a oscilar. Tive uma caixa que durou 2 anos. E só morreu porque nos mudámos do laboratório da Caltech para Georgia Tech. Senão, provavelmente, ainda estaria viva. Cada caixa tem as suas características. Podemos aprender a distinguir as caixas. Mas são exigentes. Temos de alimentá-las uma vez por semana. Cada vez seremos mais capazes de entender como funcionam as células cerebrais, mas seremos capazes de decifrar a nossa consciência. As experiências da doutora Yang Dan provaram que é possível ler e entender o cérebro. Não sabia que tínhamos recomeçado isto. É um filme digitalizado, apresentamos isto ao animal e gravamos a atividade dos seus neurónios visuais. Conseguiu chegar à visão do cérebro de um gato e reconstruir o que o gato vê num ecrã de computador. Este filme é uma cena de um Indiana Jones, acho eu. Aqui vemos 2 imagens ao lado uma da outra. À esquerda, a imagem que foi mostrada ao gato, à direita, a imagem retirada do cérebro do gato. A imagem tem muita distorção, barulho. É provavelmente o barulho dos próprios neurónios, que às vezes têm picos espontâneos. Achamos que é barulho, mas talvez reflitam outra coisa, talvez pensamentos ou algo assim, mas não conseguimos distingui-los. Quando os usamos, pensando que é informação visual, esta é a reconstrução que fazemos. Foi a primeira vez que se retirou uma imagem do cérebro. Prova que conseguimos ler e entender a gramática. Reconheço a cara, mas tenho a sensação de que está mais tipo gato. O Dr. Theodore Berger é o diretor do Centro de Neuroengenharia da Universidade da Califórnia do Sul. Com uma equipa de importantes cientistas de diferentes disciplinas, como neurologia e programação informática, desenvolveu um chip que pode substituir partes do cérebro ou, a longo prazo, dar mais potência ao cérebro. Uma das primeiras coisas que fazemos é estudar esta parte do cérebro. Temos de saber com precisão como se comporta, se queremos reproduzir essa função com um chip informático e colocá-lo no cérebro. Tiramos os cérebros dos animais que usamos nos testes e cortamos o tecido cerebral às fatias. Mantemos as fatias vivas numa caixa de Petri e estudamos as atividades elétricas desses neurónios. Os neurónios usam impulsos elétricos para comunicar uns com os outros, tal como os transistores num circuito. E nós testamos as células. Quando lhes damos sinais gerados por computador, perguntamos como se comportam. Ao ver a tradução, percebemos qual é a sua função e descrevemos essa função com um conjunto de equações matemáticas. This portion is simulate one neuron. Os meus colegas pegaram no modelo matemático e construíram um circuito de microchips muito pequeno, milímetro a milímetro. Podemos pegar numa parte do hipocampo, que é um circuito, podemos cortar umas partes, deitá-las fora e substituí-las por um microchip.
O circuito passa a funcionar como o circuito biológico. Os padrões temporais que entram são iguais aos padrões temporais que saem, tal como num tecido biológico. Mas agora é um microchip, já não é só biológico. O chip está a ser testado em animais. Falta resolver um problema. Como ligar o chip ao cérebro? A tecnologia atual usa elétrodos minúsculos, mas no futuro a opção poderá ser colocar células cerebrais diretamente nos pontos de ligação do chip, que depois serão orientados para formar ligações nos pontos exatos do cérebro. Isto pode permitir-nos reparar cérebros que tenham sido danificados por acidentes ou doenças. Mas talvez também possibilite uma comunicação direta entre dois cérebros. Assim, em vez de usarmos a fala, podemos comunicar diretamente cérebro a cérebro e também outras aplicações práticas. Et puis, bon, il y a des tas d'autres applications peut-être plus pratiques à court terme. Já se realiza uma dessas aplicações práticas. O chip já é usado para reconhecer sons, uma vez que o faz com a mesma precisão que nós. Usamos estes modelos de cérebro para desenvolver identificadores acústicos. Treinámo-los da mesma maneira que o nosso cérebro aprende a reconhecer um determinado som. Um dos sons que desenvolvemos foi o som de tiro. É um modelo de como os neurónios do hipocampo comunicam uns com os outros. É só isso. Biologia. Temos outro ali no parque. Depois há outro mesmo aqui. E agora puseram outro ali há 2 dias. Dizem que estas câmaras de alta tecnologia servem para evitar o crime. Se houver um tiro, a câmara reconhece o som do tiro e automaticamente faz zoom e tira fotografias. Hoje em dia não se compra nenhum sistema que reconheça sinais de voz em ambientes ruidosos. Não funcionam. Mas o nosso cérebro consegue. Como os nossos modelos têm o cérebro como base, os nossos modelos funcionam nesses ambientes. Mas não há câmaras instaladas nos bairros brancos. Nós temos 5 ou 6 câmaras nos bairros negros. Os bairros negros estão a ser vigiados. Se o piloto de um avião estiver prestes a carregar no botão errado, pode ser importante tentar identificar os padrões de pensamento, os padrões de memória. Se o piloto quiser carregar no botão quando não devia ou carregar num botão para fazer explodir uma bomba, é melhor intervir e impedir isso. Faço parte de outro projeto financiado pela Agência de Investigação para a Defesa. Estamos a tentar perceber como é que a informação é representada no cérebro. And science is supposed to have all the answers. But this has got to work. It's not going to fail, not after we've come this far. We have here, for all practical purposes, a normal human being, except for his electronic sensory control system, of course. Ao localizar o circuito eletrónico de diferentes secções do cérebro, devíamos conseguir ler o conteúdo do cérebro, colocá-lo num disco rígido, transmitir as informações diretamente para o cérebro de outra pessoa. Parte do problema é conseguir colocar sensores suficientes no cérebro sem o destruir. Sensores suficientes para extrair a informação suficiente para entender o padrão completo de atividade. E se conseguirmos fazer isso, temos depois de desenvolver um modelo matemático de como a informação é desenvolvida e processada. Essa será a nossa missão para os próximos anos. Se conseguirmos fazer isso, chegaremos à meta.
we'll get to the finish line. We will get to the finish line. É uma declaração cautelosa dizer que em 2025 conseguiremos olhar para dentro de um cérebro e ver tudo o que se passa para criar uma enorme base de dados e copiar todas as células em pormenor. E depois passar essa informação para um computador com capacidade suficiente e criar assim uma cópia do processo de pensamento que decorre no nosso cérebro. É uma possibilidade. É a prova da existência. Mostrar que conseguimos decifrar os segredos da inteligência do cérebro humano. Depois de vermos essa informação, podemos entendê-la, conhecer a sua organização e melhorá-la, aumentá-la. Podemos aumentar a memória 1000 vezes, torná-la mais rápida, expandir as suas capacidades perceptivas. Transferir a nossa mente para um computador parece ser o derradeiro sonho de muitos cientistas. Libertar-nos do nosso velho corpo que está a ficar obsoleto neste mundo tecnológico. Passaríamos a viver como espíritos livres no ciberespaço. Não estou interessado num futuro em que há seres pós-humanos se eu não for um deles. É muito importante para mim viver e progredir no futuro. Eu quero estar lá. De certa maneira, fazer um upload da mente é um atalho para chegarmos à inteligência artificial que nos permitirá ter máquinas com mentes humanas. Espero que caibamos num CD-ROM com 600 megabytes. Aposto que é o que precisamos para copiar uma pessoa. É difícil prever como serão esses novos seres humanos. Acho que é importante incluir um terceiro componente para além da carne e do artificial, que é o virtual. Mas como é que essa mistura se dá? Se de uma maneira cooperativa ou de uma maneira competitiva? É difícil dizer. É muito interessante. É uma excelente altura para viver. Estou desejoso de saber a resposta daqui a 50 anos. A realidade e a realidade virtual começam a juntar-se. Para entender como é que isto vai acontecer, temos de ver mais uma tecnologia. A tecnologia que irá sobrepor-se a todos os ramos da tecnologia. A nanotecnologia, o meio de controlar a matéria átomo por átomo. So what we're going to do is move this atom from this location here to a location right over here. We'll move it just along this path here. Now you gotta get excited about that. You just gotta get excited about that. Os cientistas já conseguem pegar num único átomo e mudá-lo de sítio. É um pequeno passo para um átomo, mas um salto gigantesco para a humanidade. Se começarmos a fazer as coisas átomo por átomo, podemos fazer quase tudo o que quisermos. Os produtos fabricados são feitos de átomos e as propriedades desses produtos dependem da forma como os átomos estão organizados. As tecnologias de fábrica atuais organizam os átomos de uma maneira rude e estatística. Mas no futuro, com a nanotecnologia, conseguiremos fazer tijolos de matéria com o feitio que quisermos, muito flexíveis e muito baratos. A nanotecnologia vai criar imensas oportunidades para todas as outras tecnologias, especialmente as computadorizadas. Quando as ligações de computador puderem ser feitas apenas por átomos, a potência dos computadores vai aumentar exponencialmente. Computadores incrivelmente potentes, do tamanho de um cubo de açúcar e mais potentes do que os computadores atuais, todos juntos.
Mas há muitos outros campos onde se pode aplicar a nanotecnologia. No fim do último milénio, muitos cientistas acreditavam que a nanotecnologia iria continuar ficção científica, mas as suas primeiras aplicações já estão a chegar ao mercado. Temos materiais que purificam a água, que geram eletricidade, que geram energia química. O nosso projeto de investigação é construir um sistema que processe informação como um neurónio artificial. Vamos ver muitos sistemas e processos destes nos próximos anos. Este ponto rotativo é o primeiro nanomotor. Tem apenas alguns átomos de tamanho. Peguei no ATPA, coloquei-lhe uma pequena hélice em cima e filo girar. Posso colocar milhares destas coisas em sistemas complexos como os que temos nos nossos corpos e fazer coisas sofisticadas. O objetivo final é criar robôs do tamanho de vírus, os nanorobôs. Estes nanorobôs serão mais inteligentes do que os atuais computadores. Uma das aplicações possíveis é a medicinal. Os nanorobôs podem ser inseridos no fluxo sanguíneo como uma espécie de equipa de limpeza para matar células cancerosas, por exemplo, ou para alterar o código genético. Pode parecer uma tecnologia muito cara, mas não é. Seremos capazes de programar nanorobôs para se reproduzirem a si próprios tal como os animais. Poderão retirar material do seu meio ambiente e usá-lo para fazer cópias de si mesmos. O objetivo básico da nanotecnologia é fazer o que nós chamamos de automontagem. Um pequeno dispositivo que consegue fazer cópias dele próprio. É um dispositivo programável, pode ser programado para fazer várias coisas úteis. A automontagem pode ser considerada uma nova forma de vida, comparável aos vírus ou às células de levedura. Conseguem reproduzir-se a si próprios e, ao mesmo tempo, transformam matéria, tal como as células de levedura transformam açúcar em álcool. A única diferença é que estas novas criaturas podem ser programadas para fazer todas as funções que quisermos. Transformar carvão em diamantes, talvez, ou criar comida. A nanotecnologia molecular está para a realidade física como a programação informática está para a realidade virtual. Talvez seja um exagero, mas dá a ideia certa. Os programadores informáticos podem criar programas que façam o que eles quiserem. A tecnologia molecular vai permitir-nos transformar matéria ao nível mais fundamental. Vai permitir-nos fazer qualquer tipo de estrutura segundo as nossas especificações. Parece um mundo de magia onde tudo o que imaginamos se torna realidade. Mas o papel da fada madrinha é feito por robôs tão minúsculos que nem conseguimos vê-los a olho nu, programados para realizarem os nossos desejos. O outro lado deste conto de fadas é o chamado síndrome do Grey Goo. Imaginem que alguns nanorobôs são programados para um ato terrorista ou que começam a reproduzir-se infinitamente. Em 72 horas, a Terra seria reduzida a uma substância cinzenta de nanorobôs. Mas a maior parte dos cientistas sublinha que este cenário é muito improvável. Teremos nanotecnologia para controlar a nanotecnologia. Poderemos injetar alguns nanorobôs nos nossos corpos, onde procurarão as células cerebrais e copiarão as suas funções. Sem esforço, teremos uma cópia física da nossa consciência que enviará uma cópia em ficheiro para um computador, onde mais cópias poderão ser feitas e onde a nossa consciência se pode unir a outras almas e a outros programas informáticos. Nessa altura, estaremos preparados para deixar este planeta e começar a explorar o universo. Qual é o nosso lugar neste mundo mágico onde tudo pode ser transformado? Como é que as pessoas irão lidar com este futuro? Ou estará para lá das nossas capacidades humanas entender algo que apenas os transhumanos poderão entender? Ficaremos como somos, a observar com admiração? Ou iremos transformar-nos e participar no mundo como super seres? Faz o teu upload para uma rede de nanocomputadores e deixa que o vento te leve.
É importante reconhecer que a épica pós-humana está a chegar. É o que queremos. Vemos isso nas páginas das revistas, nas paredes no metro. Nós queremos violar os limites humanos. E estamos cada vez mais perto de o conseguir. Mas também é importante perceber que isso não é o fim da história. Não resolve nenhum dos nossos problemas. Apenas cria problemas novos que irão intensificar-se. Vai haver mais do que um tipo de pós-humanidade. Deixarmos de ser humanos não significa que deixamos de ter os problemas de personalidade que tínhamos. Não nos liberta de nós próprios. Provavelmente faz-nos ser mais do que éramos, não menos. Não vamos apitar como o Robocop. Vamos apenas ter novas capacidades e novos poderes. E lidar com novos poderes é problemático. Se tivermos mais poderes, temos mais responsabilidades, não menos. Tradução e locução. Dialetos.